Salve pessoal, saudações tricolores. Todo mundo sextando, sem grandes novidades. Hoje está todo mundo pensando em seleção brasileira, vai jogar daqui a pouco o André titular, um monte de ex-jogadores de Xerém lá. Mas a seleção brasileira não é uma coisa que me empolgue, com toda sinceridade. Minha empolgação por seleção brasileira terminou em 1982. Não aquela seleção, não, aquela seleção foi muito longe, a de 82, que perdeu para a Itália, mas foi uma seleção muito longe das melhores seleções que o Brasil teve, campeãs. Para mim, ela rivalizou com a de 94, que jogava feio, mas ganhou. E o que importa é ganhar, né? Eu acho que a seleção de 2002 também foi muito melhor que a de 82. Não é porque ganhou, não, porque era melhor mesmo, jogava melhor de se ver, era melhor de se ver. A jogada a seleção de 82, isso é uma discussão também meio sem fim, né? Tinha um monte de craque, tinha, mas eu acho que fez um jogo espetacular contra a Argentina, quando o Maradona estava começando. Só. Contra a Itália jogou mal, contra a União Soviética jogou mal, ganhamos da Escócia, mas, pô, nada demais. Então, não foi uma seleção, tinha craques, tinha tudo, mas não sei porquê. Não foi uma seleção que me empolgou. E ali acabou também minha empolgação com a seleção brasileira. 2002 ainda vi com muita alegria, porque era um time que dava gosto de ver. E 94 não, 94 dava gosto de ver o Romário. Muito desagradável, baixinho. Mas 98 também não me deu graça de ver. Achei uma seleção... Faltou o brilho da seleção brasileira, né? Mas a seleção brasileira hoje não é importante. O importante para mim é o Fluminense. Ela sempre foi. Por falar nisso, além de Fluminense ser importante para mim, é importante que você se inscreva e dê um like. Se inscrever e dar um like é fundamental para o canal crescer. E se você se inscrever e deu like, também ativa as notificações. E se você já é inscrito, só confirma se você está inscrito mesmo e dá um like. Falou para o canal crescer. Ajuda tio Kaique a crescer. A gente precisa. Mas sobre hoje, o que a gente tem para falar são assuntos assim diversos. Eu acho que a coisa mais importante que teve hoje foi que o grupo Futebol Forte, né? Tem a Libra e o Futebol Forte, a LFF, assinou um contrato com a Amazon Prime. A Amazon Prime vai transmitir os 38 jogos do Campeonato Brasileiro. Já deu uma melhorada, porque a Record vai transmitir, ótimo que vai transmitir, mas a Record precisa melhorar muito, né? Para ter um nível para competir com a Globo. A Globo, apesar de eu detestar a Globo, desde sempre, não é de agora, eu detesto a Globo desde que eu fiz 18 anos de idade. Sempre achei a Globo uma merda. Produz muito, mas é uma empresa que reclama por liberdade de expressão, mas ela não dá liberdade de expressão para nenhum dos funcionários dela, nunca deu. Então, mas ela sabe fazer as coisas de produção, de apresentação, realmente ela sobra em relação às outras. Agora, a Amazon, eu vi alguns jogos da Libertadores na Amazon, e eu gostei. Bem transmitido, com calma. E a Liga Forte Futebol está tentando agora mais dois caminhos. O YouTube e mais uma perna, né? Para fechar com um valor, dizem eles, maiores que os da Libra. Isso aí eu até acredito. Mas o problema todo disso é que o Fluminense já pegou 20%. O Fluminense está recebendo em parcela 200 milhões de reais, mas vai ficar devendo 50 anos, 20%. Se os caras fizerem um contrato de 10 milhões de reais para cada time, o Fluminense já morre em 2 milhões. Tá certo. É como a gente falou ontem. Anteontem, mês passado, mês retrasado, ano passado, ano retrasado. O Fluminense vende mal. É um time que corre atrás de dinheiro para poder sobreviver, né?
Vende o almoço para comprar a janta, a expressão tradicional. Espero que o Fluminense consiga esse ano o bi da glória eterna e consiga escalar legal o Campeonato Brasileiro para pelo menos já garantir pelo menos uma pré-Libertadores. Se não for bi, né? Porque aí, além de faturar mais no Campeonato Brasileiro, já garante mais faturamento ano que vem também, porque isso é importante para o Fluminense esse ano, que vai. Eu espero que a dívida do Fluminense esse ano não cresça. Porque pensou em 115 milhões, vendeu mais do que o dobro. Então o faturamento do Fluminense só perdeu o faturamento da Copa do Brasil, mas por não ter passado para mais uma fase da 4 milhões de reais. Então não é isso. Eu acho que o Fluminense tinha que conseguir o bi da Libertadores. Pelos dois motivos, financeiro e por ser bicampeão mesmo. Porque isso aí dá mais crédito ao Fluminense, o faturamento é maior e existe uma coisa importante nisso tudo. O Fluminense vai ter os 20% dele bloqueado por 50 anos para essa Live Mode. Live Mode? Acho que é Live Mode. Mas vai ter faturamento maior, porque aí vamos entrar em outro detalhe, que é o tal é outro assunto importante, fair play financeiro. É uma coisa interessante pra caramba. O Flamengo de 2018 para cá, quando a Globo despejou caminhões fora de estrada de dinheiro no Flamengo, e o Flamengo pegou uma administração bastante razoável que começou a diminuir a dívida e começou a contratar direto um monte de gente boa em relação ao resto do Brasil, ninguém falava em... o Flamengo estava quietinho, só se jaquitando de ser o maior do Brasil, o melhor, o diminui prejuízo, do jeito que eles receberam dinheiro até eu. E foi. Mas se a gente for ver o Flamengo de 2020 para cá, ganhou uma Libertadores, depois de 2020 para cá ganhou uma Libertadores, ganhou um brasileiro, mas por que ele gasta, ele não está recuperando o que ele gasta. Ano passado o Flamengo, por exemplo, não ganhou nada. Porra, e o desembolso do Flamengo de contratação é muito violento. Aí esse ano, depois que tomou um cacete de 4 do Botafogo, e era para ser mais, aí o Landim apareceu logo falando em fair play financeiro. Aí a imprensa começou a falar de fair play financeiro. Começaram a falar, quer dizer, a imprensa e o Flamengo. O Flamengo fala, a imprensa vai atrás. É uma coisa extremamente nojenta. Agora estão falando de fair play financeiro. Por quê? Porque o John Textor está gastando dinheiro. O Atlético vai gastar dinheiro. O Cruzeiro vai gastar dinheiro. O Vasco não. O Bahia não tem ambições de ser campeão brasileiro. A SAF do Brasil, do Bahia, não me parece ser uma SAF com pretensões de ser campeões brasileiros. Mas agora estão falando em fair play financeiro. Eu acho que fair play financeiro tem que existir. Mas só está existindo, só estou falando isso agora porque o Flamengo reclamou. Desculpa. Minha garganta batendo pino. Mas é uma coisa que também tem que ser muito estudada. Porque o Flamengo fatura pra caramba, então ele vai poder fazer, estar acima de todo mundo. O Botafogo está começando agora. Mas o Botafogo é SAF. E SAF é o próximo vídeo que provavelmente vou lançar no domingo. Eu espero que ninguém tenha mais dúvida de entender por que uma SAF com um time que deve, por exemplo, 700 milhões de reais nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Estou falando de SAF do México à Patagônia. SAF na Inglaterra pode dar certo. Na Espanha também. Se não dá certo é porque houve má administração. Aqui no Brasil não. Você pode ter uma puta da administração, mas SAF não vai dar certo. Para esse tipo de dívida. 450, 500 milhões para cima. Vou mostrar isso. Mas eles estão preocupados, o Flamengo está preocupado, mas tem que ficar preocupado com o Atlético, tem que ficar preocupado com o Botafogo, com o Cruzeiro, porque os milionários lá são dois torcedores fanáticos e conselheiros do Atlético e do Cruzeiro. Esses caras estão a fim de gastar dinheiro. Depois eu não sei como é que vai ser, porque aí vai ser um problema de família. Atlético Mineiro, a SAF do Atlético Mineiro e a SAF do Cruzeiro, daqui a não sei quanto tempo, vai ser um problema de família, problema familiar.
Podem escrever isso, vou explicar por que depois. Mas é isso, agora está o fair play financeiro, todo mundo falando de fair play financeiro. Fair play financeiro tem que existir. Só não tem que existir quando o Flamengo reclama. Tem que existir sem o Flamengo reclamar, inclusive quando ele era o beneficiado com essa merda. Que aí não tem problema nenhum, né? O Flamengo, aí ele se jacta. Nós faturamos 35 bilhões, podemos contratar quem a gente quiser. Não. Tem que ter algumas coisas que amarrem isso, senão, e os clubes que são maioria não podem deixar isso barato. Por isso que eu torço para a Liga Futebol dar certo. O Fluminense vai entrar pelo cano, porque pegou 20%. Todos os clubes que pegaram 20% vão entrar pelo cano. Vão talvez ganhar menos do que ganham atualmente. Pelo menos por um bom tempo. Mas é impossível, é importante que aconteça isso e que esses clubes não fiquem só fazendo aquele burrinho, dando ok para o Flamengo. Porque o Flamengo pede que o Flamengo foi para a Libra só para continuar. Olha, você vê, estou com a Libra. Quem fechou com a Libra? Globo. Vai lá ver como é que é a divisão e ver quanto é que vai dar para o Flamengo. Vai dar mais para o Flamengo, depois para o Corinthians, depois para o São Paulo, depois para o Palmeiras e depois para o resto. É assim que vai ser. E como é que é hoje? Exatamente como eu acabei de falar. Exatamente como eu acabei de falar. Então, não vai mudar nada. Aí o pessoal argumenta que, olha, a SAF, o Corinthians, por exemplo, é muito mal administrado e a do Flamengo é muito bem administrado. São duas coisas diferentes. Eu falei para vocês há pouco tempo atrás, há um vídeo atrás ou 2 vídeos atrás, acho que foi naquele vídeo que eu falei na parte 1, no Leiteria Especial, falando sobre clubes associativos. O Flamengo quer construir um estádio. E o Landim, a rota, e vai construir, vai comprar o Leixões lá em Portugal, vai fazer tudo. Se fizer, vai falir. O Flamengo vai falir. Nem a Globo ajudando. Nem a Globo ajudando. E se a Globo, se a Libra conseguir um contrato um pouquinho melhor, não vai conseguir porque o Flamengo está na frente disso tudo, né? Para ele continuar mamando do jeito que é. Não que ele esteja errado, está completamente certo. Ele está procurando farinha pouca, é meu pirão primeiro. Mas, se acontecer isso, vai acontecer. Com o Flamengo é a mesma coisa que o Corinthians. Porque o Corinthians só se endividou quando aquele presidente do Corinthians foi campeão mundial, que depois voltou, apoiou alguém, esqueci o nome dele, foi deputado. Deputado depois que foi presidente do Corinthians. Quando foi feito o Itaquerão, eles conversaram com o Lula fez força, porque o Lula é corintiano, para a Caixa Econômica vender um bem da União, que era o Itaquerão, para o Corinthians. Então, o Corinthians, ao contrário do Palmeiras, ao contrário do Grêmio, ao contrário desses times que têm essas arenas, por quê? O Palmeiras, o Grêmio, eles têm o acordo foi feito da seguinte maneira: a exploração do Palestra Itália, da Allianz, é da W Torre por um grande tempo, é óbvio. O Palmeiras é comissionado nesse negócio todo, mas acho que são 20 anos. Eles construíram e estão tomando conta de estacionamento, de shows, de tudo, é deles. O Corinthians só é comissionado. O Corinthians não, o Palmeiras. O Grêmio foi a mesma coisa. O Grêmio ficou com aquele terreno da OS, a OS ficou com aquele terreno do Estádio Olímpico e construiu outro estádio pro Grêmio. E tem uma administradora desse estádio, que não é o Grêmio, não é a direção do Grêmio que manda ali, é uma administradora. Então aí o desembolso do Grêmio, o desembolso do Palmeiras foi pequeniníssimo. Agora, o que o Flamengo quer fazer é mais ou menos o que o Atlético fez. Vamos fazer um estádio. Temos um parceiro sensacional, a MRV. A MRV nos deu um terreno, ainda vai fazer com preços módicos. No início, era uma previsão de 600 milhões de reais que ia custar o terreno. Eles venderam o shopping deles por, não sei, 300 ou 400 milhões de reais. O estádio custou 1 bilhão e pouco, eles estão devendo. Quer dizer, agora faz parte do balanço da SAF do Atlético, a dívida com o estádio, que vai ser muito diminuída, porque a SAF tem como presidente e dono o dono da MRV. É como eu falei no último vídeo, no vídeo do especial.
Ele passou a ser dono, ele passou a ser credor dele mesmo. A mesma coisa é o Pedrinho BH, no Cruzeiro. Ele comprou a SAF do Ronaldo, já investiu quase 200 milhões de reais nesse mês de temporada agora no Cruzeiro, já disse que vai investir mais ainda, e ele também é credor dele mesmo, porque o Cruzeiro deve a ele 50 milhões de reais, não a ele, deve aos supermercados BH, que é dele, né? Por isso que é Pedrinho BH. Mas o Rubem Menin, da MRV, CNN e um banco que eu não sei qual é o nome, esqueci. E o Pedrinho BH, que é dono dos supermercados BH, que acho que é o 8º maior do Brasil, é um problema familiar. Quando esses caras, porque eles têm a minha idade, mais na frente vai ter problema. Mas isso a gente vai falar no vídeo próximo vídeo, falando de SAF. A outra coisa que a gente tem que fazer, vocês começarem, eu já conversei com alguns amigos, alguns youtubers, nós vamos fazer uma campanha juntos para botar o nome do CT Vale das Laranjeiras de Pinheiro. Vale das Laranjeiras, CT Pinheiro, da base do Fluminense. Queria que você divulgasse isso para os amigos, para começar a ter um burburinho. E para terminar, eu queria falar do que eu sempre falo. Quando é que o Terãs vai ter uma chance? Quando é que o Gabriel Pires vai poder voltar a jogar no Fluminense? E mais uma coisa, eu acho mesmo, que o Fluminense tinha que dar uma chance a um atleta que ele dispensou. Porque se não der uma chance, a maior falácia que existe é você poder acreditar na recuperação de alguém. Já acreditamos na recuperação do John Kennedy, já acreditamos na recuperação do Robert e de outros mais. Ano passado nós descobrimos um zagueiro excepcional. E aconteceu aquele negócio das apostas, que ele levou um cartão amarelo, o Vitor Mendes. O cara está treinando lá no Nordeste, lá no Norte, região Norte. Acho que é no Paysandu, no Remo, um desses aí. Lá na região Norte. Eu acho que era hora do Fluminense chamar o cara e dar uma chance para ele. A suspensão dele termina logo no ano que vem, acho que no meio do ano que vem, abril do ano que vem. É um zagueiro jovem, mostrou na Libertadores que é muito bom zagueiro, tem um futuro danado, ainda é jovem. Por que não pode ter uma chance? Se você não acredita na recuperação de alguém, então é tudo da boca para fora quando você fala de um presidiário, quando você fala de alguém que deu um desfalque, ou quando você fala de alguém que fez uma mentira cabeluda, que fez muita gente perder dinheiro no mercado financeiro. Por que não dá uma chance para esse Vitor Mendes? Eu acho que tinha que dar uma chance para ele. Então é mais um que eu vou começar a falar. Vitor Mendes, isso é uma opinião minha. É diferente, por exemplo, do Terãs e do Gabriel Pires. O Fluminense pagou por eles e não usa. Principalmente o Terãs, que tem contratos até 2026. E custou 14 milhões de reais e não tem nenhuma chance. Eu espero que ele seja obrigado, que o Mano tenha a obrigação de colocá-lo por algum motivo, que tem que ser ele, e ele entre e arrebente, para ter mais chance. Porque isso é um reforço bom no elenco. Falou, gente? É isso aí. Até amanhã. Não temos jogo. Temos jogo hoje do Arias, às 10 horas da noite, 11 horas da noite. E tem a seleção brasileira daqui a pouco. Falou? Saudações tricolores e até amanhã.